A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito lá em Isaías, capítulo 29, né? São do versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente, o seu propósito, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Amém? Irmãos, clamamos nesse momento aqui a presença do Senhor para que Ele nos ilumine, nos dê o entendimento da palavra de Deus, que Ele fale conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Irmãos, esse trecho, né, esse texto, ele é tratado não só aqui em Isaías, né, em 29, como a gente também vai ter uma passagem semelhante lá em Mateus 15, né, do versículo... do versículo 15, capítulo 15, né, vai até o versículo 20, do 1 ao 20. Jesus trata com os fariseus ali. Então, do que se trata, né? O Senhor aqui ele está trazendo à tona que existem ali, especificamente ali para fariseus, no tempo do Senhor Jesus, né? Existiam pessoas que tinham a necessidade de mostrar que serviam o Senhor, que priorizavam o Senhor com suas tradições, com sua forma de agir, com sua forma de falar, com sua forma de vestir, né? Com seus movimentos, com essas coisas. Porém, o coração deles estava longe do Senhor Jesus. Tanto é que, quando a gente vai para o Novo Testamento, existia um embate corriqueiro, né? Constante entre o Senhor Jesus e os fariseus, o Senhor Jesus e os escribas, o Senhor Jesus... Enfim, por quê? Porque aquele povo ali, apesar de ter a lei, de saber a lei, eles não praticavam a lei, nem tinham interesse de praticar a lei. Eles tinham interesse de praticar a sua própria vontade, acima de tudo. Eles prezavam por um status, eles prezavam por algumas vantagens. Eles não tinham verdadeiramente interesse e vontade na vontade do Pai, né? Na vontade do Senhor. E aí... o Senhor, de forma muito bem clara, fala que esse povo, né, ele diz amar a Deus, ele diz buscar a Deus, porém, ele está fazendo isso da boca para fora. Para dentro não existe esse sentimento, não existe essa verdade, né? E isso aí cai em um ponto muito importante para essa época que vivemos, né? Que ele fala aqui, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, costumes, tradições de homens. Às vezes a gente vai estar visitando uma congregação, uma igreja que tem uma doutrina, né? Uma doutrina de homens ali que tem como intuito o objetivo de não fazer com que aquele irmão caia, aquele irmão não peque, venha uma certa sanção, alguma coisa nesse sentido. Só que aquela lei, aquela regra, ela se torna tão forte, tão pesada, ou senão quando você tende a trazer uma certa liberdade para a igreja, no sentido de atrair pessoas, atrair jovens, atrair pessoas que estão no meio, numa condição, né, que não entendem o evangelho ainda, e você quer resgatar, tem um objetivo, não, eu vou fazer o resgate. E aí você topa tudo, você aceita tudo, permite tudo. E aí o que acontece?
você não tem uma igreja. Você tem um clube, um local de festa, de qualquer coisa, menos uma igreja, menos um local de arrependimento, de conhecimento da palavra, né? De mudança de vida, de mudança de caráter, de reconhecimento que só a palavra de Deus pode nos salvar. Por isso tudo por quê? Doutrina de homens. A doutrina em que a gente vai estar colocando acima da vontade do Pai. E isso é um embate que o Senhor vai estar falando, vai estar fazendo lá em Mateus. Quando o Senhor Jesus fala que o fariseu começa a questionar o Senhor Jesus por que eles estão quebrando a tradição dos anciãos, né? E Jesus começa a bater no pessoal dizendo, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus, né? O mandamento de Deus é e sempre será superior a qualquer doutrina humana, qualquer ordem, qualquer tradição. Eu vou lavar minhas mãos antes de comer. Eu preciso lavar. Por quê? Porque você pode contaminar a comida, você pode ficar doente, certo? Só que a gente tem que entender que existe um mandamento do Senhor, né? E esse mandamento, na não prática desse mandamento, a não obediência, o não foco, a não prioridade, vai levar à morte. É diferente de você quebrar uma tradição humana, uma tradição de uma congregação em específico, uma tradição que tem como objetivo, sim, fazer o bem, fazer o crescimento das pessoas, preparar as pessoas, fazer com que elas sofram menos. Mas a gente não pode dizer que isso aí é uma lei de Deus, que sem a prática dela a gente não vai ser salvo. Entendem aí a conotação da coisa? Então, no versículo 8 e 9 do capítulo 15 de Mateus, Jesus fala, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, que foi o que foi tratado agora há pouco em Isaías. Enfim, meus irmãos, e aí a gente vai ter mais para frente, aqui no versículo 16 de Isaías, né, vai falar que o homem sendo barro, né, questionando o oleiro. O homem sendo a obra, questionando o artífice, que seria o Senhor, né, que é o Senhor. Como a gente pode questionar? Eles desviavam o foco de alguns mandamentos. Desviavam e diziam que era certo, assim como acontece nos dias de hoje. Quantas vezes as pessoas não minimizam, diminuem o peso de um versículo, diminuem o peso ou a pregação ou o mandamento para que possa usufruir da coisa da forma que quer. E muitas vezes conhecendo o evangelho, você está pecando não é contra uma pessoa, você está pecando contra Deus, meu irmão. Você está se afastando, você está perdendo o seu espaço no reino. Você está indo em favor da perdição. Você está se prejudicando diante disso. Você pode não estar enxergando, mas isso é prejudicial. E a gente, nós como servos de Deus, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, né? Nós devemos apontar para a luz, devemos apontar para o Senhor Jesus, priorizar a vontade dele acima de tudo. Ainda que custe as nossas vidas, nós devemos priorizar a vontade do Pai, né? No capítulo 11 de Lucas, versículo 37, tem uma passagem que é muito interessante, que fala que o Senhor Jesus foi convidado por um fariseu para ir jantar na sua casa. E lá o fariseu se admirou porque o Senhor Jesus não lavou as suas mãos antes de se alimentar. E o Senhor Jesus começa nesse momento a descer o pau nele e mostrando que não é a questão de uma doutrina de homens que vai salvar, né? O que vai salvar, o que purifica o homem, na verdade, é o que vai estar saindo da boca dele. Se ele está limpo espiritualmente e o que ele fala são coisas vindas do reino, está limpo, está certo. O problema é que ele estava limpando, tinha toda aquela preocupação, aquele ritual externo para apresentar para as pessoas que ele está puro. Porém, qual era o desejo do coração do fariseu? Qual era o projeto? A gente vai ver algumas passagens onde tem as passagens que vai estar falando do fariseu e o publicano. O publicano e o fariseu. A oração do fariseu, como é que ela era? Cheia de soberba, de orgulho. Se achando melhor do que o publicano.
na sua oração. E o publicano? Qual era a oração dele? Que oração foi aceita? Não é? Então, não são doutrinas de homens que vão nos salvar, que vão nos elevar. Não, de maneira alguma. A gente tem que ter uma doutrina baseada na palavra de Deus. A gente tem que ter o mandamento do Senhor como prioridade em nossas vidas, né? É isso o foco da palavra. E diz lá, para não ficar somente nas palavras, diz lá em Lucas 11, versículo 37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Olha a lapada. Do que adianta dizimar? Do que adianta buscar? Aparentemente, você está andando na presença de Deus, mas é aparentemente. Você tem que estar integralmente, intimamente. É seu relacionamento com Ele. Não ligue para a forma como o mundo está lhe vendo, mas é você e Ele, dentro da vontade dEle. Não é a sua vontade que vai se sobressair, é a vontade dEle, é o mandamento dEle, é a ordem dEle, quem manda é Ele. E a sua salvação é através da graça dEle, não é da sua obra. Amém? Vamos entender isso de forma muito clara, para que a gente não tenha dúvida, para que a gente não flua em doutrinas de homens e a gente veja uma pessoa passando ali na rua e já julga, olha, aquela pessoa ali, aquele ali vai para a igreja tal, é aquela ali. Como é que é o coração daquela pessoa? Como é que está seu coração antes de você fazer um julgamento? Você está julgando no amor, você está julgando na justiça, você está fazendo a vontade de Deus, ou é só por orgulho humano? Isso tudo não é nem permitido para a gente. Irmãos, eu gostaria de falar para vocês uma coisa que aconteceu interessante nesses dias. Eu estou trabalhando numa organização que era no ramo de transporte, né? E eu sou responsável pela área de segurança nesse ambiente de transporte. E aí é uma área bem complicada de se trabalhar, porque muitas vezes acontecem algumas ocorrências, alguns acidentes nesse ambiente externo, né? E o trânsito não ajuda, o trânsito é muito perigoso, é muito estressante, tem terceiros, né? Tem pessoas que você pode andar certinho, mas uma pessoa pode machucar você. Então, sempre a gente faz uma reunião semanal, né? Uma reunião semanal para entender o que aconteceu na semana anterior, quais foram as ocorrências. E o que a gente fez para melhorar, para eliminar essas ocorrências, para reduzir, o que a gente está fazendo, né? Então, toda semana a gente tem essa conversa. E aí a gente escuta muito dos nossos condutores que o grande problema, boa parte dos problemas que nós temos são os terceiros. São pessoas que dirigem de todo jeito, pilotam de toda forma e terminam ocasionando acidentes, né? E aí, como a gente precisa ter alguma ação para modificar isso, o que é que nós fazemos? Como nós temos um tráfego de veículos maiores, veículos grandes, né? De peso, né? Então o que é que a gente faz? Vamos treinar o nosso condutor, vamos qualificar o nosso condutor, porque apesar de ter aquele cara ali que ele vai conduzir o veículo de forma imprudente, meu condutor ele vai ter uma visão mais perspicaz, ele vai ser mais perito nessa situação, ele vai evitar que aquela ocorrência venha a acontecer de forma rotineira, né? E aí a gente treina, qualifica, né? Para dar alternativa ao condutor. Mas parece que, apesar desses treinamentos estarem acontecendo, nada muda, né? Temos a ocorrência de forma gradual. Aí, no decorrer dessa semana, nós fomos fazer umas fiscalizações em campo, né? Fomos atrás para ver como é que estava a condução dos nossos motoristas, ver o problema na pista mesmo como estava, os problemas de trânsito para a gente relatar e criar novas medidas e tudo mais. E pasmem, quando fizemos essa vistoria, encontramos alguns condutores nossos fazendo algumas coisas que são fora do padrão. E aí vem aquela pergunta:
Será que se houvesse alguma ocorrência, a culpa seria do terceiro nesse caso? Às vezes são medidas simples, a gente fechar um retrovisor, a gente estacionar um carro num canto mais seguro. Mas se tivesse acontecido, a culpa seria do terceiro? Eu não estou lá, não estou vendo. Ou seria uma culpa nossa? A gente assumiria a culpa, a nossa responsabilidade. E aí, eu pergunto a você também, aproveito para perguntar a você. Como é que foi sua semana? Como é que foi a sua última semana? Você parou para fazer uma reunião com você, o Espírito Santo de Deus? Para saber qual foi a meta que você conseguiu atingir? Que nível de santidade você alcançou nesses dias? Como é que estão as doutrinas do Senhor na sua vida? Como é que está o cumprimento dos mandamentos dele? Está nos 99%, nos 100%? Está subindo a meta? Está caindo? Como é que está? Pecou mais? Pecou menos? Dedicou mais tempo ao Pai? Hoje nós tivemos tempo, hoje de manhã, glória a Deus, nós tivemos tempo de glorificar o nome do Senhor, de ir ao culto, né? De cultuar o Senhor Deus. Estivemos na presença do Senhor, né? Mas e a semana toda? Estivemos na presença do Pai? Estivemos lá escutando um louvor no rádio, orando sempre que tivemos tempo. Apesar daquele momento de conflito, de confusão ali, a gente estava, Senhor, em nome de Jesus, acalma os ânimos, Senhor. Modifica essa realidade aqui. Foi esse o nosso clamor, foi esse o nosso pedido. Isso aí sim é o mandamento do Senhor. Isso aí sim é a ordem do Senhor, da gente orar pelos aqueles que precisam de oração, ajudar aqueles que necessitam da gente. Não é doutrina de homem. De muitas vezes você olhar aquela pessoa ali e dizer, não, mas fulano merece. Ou senão, fulano é de outra religião, de outra doutrina e problema dele. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Não foi. Irmãos, se a gente não fez esse exame, né, da última semana, se a gente não passou esse tempo na presença do Senhor, né, durante a semana, eu tenho um relato triste para dizer. Nós somos pessoas de tradição humana, tradição de homens. Nós somos pessoas que só estamos focados em fazer, em aparecer, em mostrar que somos o servo do domingo, que está ali ajudando, louvando ali no altar. Nós só somos isso e nada além disso. Se a gente não buscou entrar num nível de santidade ainda maior, não fizemos nada. Estamos que nessa empresa que eu relatei para vocês, onde os problemas apareceram, foram identificados, foram treinados, mas persistem a aparecer. Agora foi identificado que teve uma falha com os nossos condutores. E agora? O que é que a gente faz? Vai deixar passar ou vai tomar as medidas cabíveis? Você identificou suas falhas essa semana. Você vai deixar passar ou você vai conversar com o Senhor para resolver essas questões? Essa é a hora. O seu domingo é só uma tradição? O seu domingo é só de chegar na presença do Senhor e dizer, glória a Deus, obrigado Senhor por mais um domingo, obrigado por isso, por aquilo, esperando já a hora de terminar o culto, terminou, vou-me embora me envolver com tudo aquilo que eu já me envolvo no decorrer da semana toda, cheia de erro, de pecado, de falha. O que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender com essa lição desse motorista imprudente que deixou o veículo quase em cima da pista, vai arriscar alguém chegar e bater, danificar o veículo e depois dizer assim, não, a culpa é do terceiro. Hoje eu não estou na presença do Senhor por conta de um terceiro, o terceiro me machucou, me magoou, me chateou. Ele fez coisas que me afastou do terceiro, do Senhor, desculpa. Ele fez coisas que fez com que eu não estivesse na presença do Senhor. E hoje, diante desses seus problemas aí, sei lá, às vezes você está numa pressão muito grande no seu trabalho, você está numa rotina nova, mudança de vida e tal, e você ainda não conseguiu se adaptar. E aí? Vai esperar quanto tempo para voltar a se adaptar? Se ao invés de você estar indo à igreja, você tá perdendo essa batalha, indo para outros lugares, mas que não glorificam a Deus, né? Muitas vezes tentando, na verdade, unindo que você não vai conseguir, mas tentando unir o reino das trevas ao reino da luz. Fazendo uma doutrina humana, é permitido, convém, pode. Aquele pastor lá é muito antiquado, ele é muito antigo. São novos jeitos de adorar o Senhor, de todo jeito pode. De todo jeito pode.
Não pode, não é assim, o Senhor não aceita isso. Irmãos, não adianta nada, não adianta nada. Hoje a gente levantar logo cedo, correr para a igreja, glorificar a Deus lá de toda a nossa alma, coração, tal. Mas se a gente tem aquele pecadinho de estimação no nosso coração e a gente não muda. Se o seu tratar com sua esposa, com seu marido, se o seu tratar com seus filhos, com seus amigos, vizinhos e tudo mais, não muda. Se você não apresenta na sua vida uma forma de uma mudança de vida, uma transformação, que essa transformação vai ser o agir do Espírito Santo na tua vida. E aí você vai apresentar os frutos. A sociedade, as pessoas vão ver os frutos. A partir disso, nós vamos ganhar muitas vidas através da sua pregação com sua vida e não com suas palavras. E quando for tempo oportuno, pregue com palavras, mas primeiramente com sua vida. A gente não pode priorizar tradição de homens. A gente tem que entender o Evangelho. A gente tem que praticar o Evangelho. A gente tem que entender que muitas tradições de homens, elas são criadas com o intuito de proteção. Ela tem o intuito de ensinar, de preparar você, de proteger você de algumas coisas que o mundo vai estar te cobrando, te querendo bater em você. Em alguns casos, muitas são muito boas, ajuda bastante. Mas é um erro grave a gente olhar somente a tradição de homens. E a gente achar que essa tradição de homem ela é equiparável, tem o mesmo nível de um mandamento do Senhor. Quando a gente chegar nesse nível aí, nós nos tornamos legalistas. Nós deixamos de botar Deus no primeiro lugar de nossas vidas. E não é isso que o Senhor quer. A gente tem que voltar em todo tempo, todo dia, voltar ao primeiro amor. Praticar as coisas dele de todo o nosso coração. Fazer dele a nossa prioridade. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar quebrando essas doutrinas do mundo. Tem como você compactuar uma festa secular com a sua vida de cristão? O que é que está rolando ali? O que é que está acontecendo naquele lugar? Você tem liberdade para nesse lugar você propagar o Evangelho? Tem liberdade de falar do amor do Senhor Jesus? Foi para isso que você foi chamado. Irmãos, essa semana, e eu creio que a partir do dia de hoje, é ideal a gente já criar uma agendazinha com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. E, Senhor, me perdoa pelos pecados do domingo passado, me perdoa pelos pecados da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta. Pecado tem nome, viu? A gente tem que dizer quais são os pecados. A gente tem que se arrepender, a gente tem que mudar. A gente tem que dizer que a vontade do Senhor é soberana em nossas vidas. A gente tem que viver sendo essa vontade soberana de fato. E não só dizer, né? Irmãos, o meu desejo nesse dia é que o Senhor Jesus esteja derramando de forma abundante a graça dele sobre nós. Que ele já derramou, né? Senão não estaríamos aqui. As misericórdias dele foram renovadas. Mas vamos priorizar, acima de tudo, não a vontade de um homem, não a vontade de uma congregação, mas a vontade de Deus. Vamos estudar, vamos mergulhar nessa palavra que é viva, que é santa, e que ela nos direciona diariamente o que fazer, como fazer e por que fazer. Vamos fazer. É a vontade do Pai que deve prevalecer. Irmãos, em nome de Jesus eu abençoo cada um que possa ter acesso a esse vídeo. Amém? Deus abençoe vocês.